Olá, meus amores, boa noite. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez para nós podermos falar um pouquinho da nossa primeira atividade de arte do mês de junho, tá? Então, como eu falei para vocês, sempre que a gente tiver uma atividade, a gente vai pegar aqui, vai colocar a nossa identificação, nosso nome, depois a gente vai pegar aqui e vai colocar a data que a gente fez a atividade, tá bom? Toda atividade a gente tem que identificar, correto? Então, hoje a gente vai falar sobre os elementos da linguagem visual, tá? Nós sabemos que existem 4 linguagens, tá? Que é a musical, a teatral, a da dança e a visual, aquela que é captada pela nossa visão. Então, na linguagem visual, nós vamos ter o desenho, a gravura, a pintura, a escultura, cerâmicas, artesanatos, vários tipos de artes que são captadas pela visão. Tá? Essa arte, ela é feita, tá? Ela se estrutura, ela compõe vários elementos, tá? Isso que faz parte dessas composições, nós chamamos de elementos formais. Eles estruturam a nossa linguagem visual. Então, eles são chamados de elementos formais. E quais são esses elementos da linguagem visual? É o ponto, é a linha, é a forma, são as cores, é a textura, é a figura, é o espaço, tá? Que formam essa composição, essa pintura, esse desenho, essa fotografia. Aqui na nossa primeira atividade de aprendizagem, a gente vai colocar como são chamados os elementos que estruturam a linguagem visual. Como é que ele é chamado? Ele é chamado de elemento formal, tá? Elementos formais. E aqui quais são os elementos que fazem parte dessa linguagem visual? O ponto, a linha, a cor, a forma, como a gente pode observar aqui do lado, tá? O primeiro elemento da linguagem visual que nós vamos ter é o ponto, tá? O ponto, ele é o elemento mais simples da linguagem visual. Por que é o mais simples? Porque a partir do ponto, quando a gente pinga um ponto numa superfície, no suporte, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma forma, tá? A gente vai ter uma linha, a gente vai formar um triângulo, como eu coloquei aqui, a gente vai fazer um círculo, a gente vai fazer o desenho de uma árvore, tá? Então, a partir dele, a gente vai criar uma composição, tá? E esses pontos juntados, um próximo do outro, eles vão criar uma ilusão de ótica, né? Que é o que? É uma forma, como eu falei para vocês, tá? Mas o ponto também tem várias representatividades, como a gente pode ver aqui nessa pintura corporal dos Yanomami. Os índios, a gente sabe que eles utilizam a pintura como uma representação da sua cultura, tá? Faz parte da cultura indígena representar várias formas de linhas, de traços, tá? Que tem a ver com a identidade cultural deles, tá? Então, essa primeira atividade aqui você vai marcar. A pergunta é, observe a pintura corporal do lado, essa que está bem aqui, desse índio Yanomami, deste índio Yanomami, o que ela representa? Ela representa a cultura da sua tribo, ela representa uma doença contagiosa, ela representa uma arte individual ou ela representa uma arte moderna? Lembra que eu falei para vocês que os índios, eles utilizam as pinturas, tá, como uma forma de representação da sua cultura, tá? Então, aqui no caso, esses pontos eles vão representar a cultura dos índios, uma cultura dessa tribo chamada Yanomami, tá? A gente vai ter também, tá? O ponto, ele também tem uma técnica chamada de pontilhismo, que é você fazer desenhos com vários pontinhos um próximo do outro, tá? Essa técnica, ela cria essa ilusão de ótica, como eu falei, aqui nessa obra aqui, é um domingo de verão, um domingo de verão na ilha do Grande Serte, tá? De um pintor chamado Georges Seurat. Ela é feita por pontinhos bem próximos, um próximo do outro, tá? Então, isso cria essa ilusão de ótica que é esse desenho, tá? Essa técnica é chamada de pontilhismo e ela foi criada por esse pintor francês, Georges Seurat, tá? Que fez parte de um movimento chamado pós-impressionista, tá? Aí a gente vai ter aqui do lado. Sobre as informações do lado, é verdade informar. O pontilhismo são pontos pintados um ao lado do outro que podem criar uma ilusão de ótica. Lembra que eu falei? Vocês vão dizer, é verdade
Vocês vão colocar F de verdadeiro ou V de falso, tá? A segunda, a técnica do pontilhismo foi criada por um francês. Vocês vão colocar se é falso ou verdadeiro. E a outra, o pontilhismo foi criado por um pintor do romantismo. Vocês vão dizer se é falso ou verdadeiro. No final, vocês vão dizer quantas, se foi apenas umas, aí vocês marquem a letra A, que foi verdadeiro. Se foi apenas duas, a 1 e a 2, vocês marquem a letra B. Se foi 3, vocês vão marcar a letra C. Tá bom? Então essa é a nossa atividade. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade.